Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Seara de Jesus, esse nosso encontro semanal onde podemos aproveitar, estudar um tema e juntos melhorar o nosso aprendizado, nosso engajamento na doutrina espírita, essa doutrina tão bela para todos nós. Então, aqueles que queiram, vamos primeiro serenar. Vamos nos concentrar aqui, vamos juntos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade do reencontro e vamos então pedir licença para iniciarmos os seus trabalhos no dia de hoje, que assim seja, graças a Deus. Bom, nós estamos então no módulo 3, nós estamos estudando o livro Estudando a Mediunidade, que traz explicações da literatura de André Luiz, referentes a este tema. E o tema de hoje é o capítulo 9, que é incorporação. E a primeira coisa que nós precisamos falar desse tema é o que significa incorporação, que nada mais é do que a mediunidade da psicofonia. Então, é a mediunidade que nós conhecemos aí bastante, onde os irmãos fazem a aproximação e através da voz do médium, então, conseguem transmitir aí as suas mensagens, tudo aquilo que seja pertinente nesse momento. E é popularmente conhecida como incorporação. Antigamente se falava de psicofonia como incorporação, mas vale aqui fazer um pequeno parênteses, porque incorporação lembra muito realmente entrar em um corpo. E a psicofonia não acontece isso, na psicofonia. Não vem um espírito e toma posse do corpo do médium. O que na verdade acontece é um empréstimo psíquico. Então, o espírito comunicante vai se aproximar, vai ter ali uma interação de perispíritos. O perispírito do médium se afasta temporariamente enquanto existe esse fenômeno da mediunidade acontecendo. E aí nós vamos ver no decorrer da aula como que se afasta, o quanto se afasta, o quanto não se afasta. Mas o médium empresta o seu corpo, empresta os seus órgãos vocais e é apenas isso que acontece, mas o comando do corpo físico continua sendo do médium, continua tendo a ligação do perispírito do médium ao seu corpo físico, ali através daquele cordão de prata. Então não existe essa ideia de realmente adentrar o corpo do médium, penetrar, tudo isso. Então, hoje em dia, o termo mais comum para incorporação é o termo da psicofonia, que é o que a gente acaba usando aí bastante no nosso dia a dia, nos trabalhos da casa, tudo isso, Então, aqui valia esse parênteses para realmente tirar qualquer confusão, qualquer ponto de dúvida em relação a isso. Quando a gente fala, então, de mediunidade, e aí vale não só para a psicofonia, mas vale para outros tipos de mediunidade também. A gente precisa lembrar da sintonia. Então, como que as comunicações elas acontecem? Como que nós recebemos influência de outros espíritos e também influenciamos outros espíritos? É através das nossas ondas mentais, das sintonias, do nosso campo do perispírito, tudo isso. Então, quando nós temos ondas similares, quando nós temos sintonia de pensamentos, quando nós temos sintonia dos fluidos energéticos, as comunicações elas acontecem, E quando não existe essa sintonia, existe essa dificuldade nas comunicações, nesse processo todo da mediunidade. Quando nós lembramos, são como ondas de rádio mesmo. Então, cada tipo de onda emite tipos de pensamentos diferentes, faixas vibratórias diferentes,
Cada tipo de onda está muito relacionado a realmente a nossa vibração, né? A realmente os nossos sentimentos, a realmente como nós estamos interagindo numa determinada situação ou não. E aqui a gente tem até esse exemplo o espírito elevado, o espírito maldoso, entre aspas, né? O espírito que ainda está em erro, e o médium. E aí mostra muito o tipo de onda do médium e se ele sintoniza ou se ele bloqueia, né? E até aqui faz uma referência das ondas curtas sendo mais relacionadas a pensamentos elevados, né? As ondas longas sendo mais relacionadas aos pensamentos não tão superiores, e o médium ali nesse meio termo, onde será que ele vai sintonizar, né? E tudo isso, então, a gente precisa relembrar esses conceitos básicos para entender uma coisa muito importante, que é a questão do socorro espiritual. Então, quando a gente lembra de psicofonia, e para nós que frequentamos a Seara de Jesus especificamente, nós vamos nos lembrar que todas as quartas-feiras e todos os sábados, ali finalizando já o trabalho, nós temos a parte da psicofonia. E na psicofonia, geralmente vem ou um amigo, um mentor da casa trazer uma mensagem que obviamente é muito importante, é muito edificante, né, que são momentos muito prazerosos para todos nós, geralmente são mensagens muito bonitas, elevadas, muito leves e que trazem uma série de aprendizados para nós. Mas nós também temos a psicofonia que é mais de socorro e que geralmente vem, né, os irmãos ali que estão em recuperação, estão em algum tratamento e eles têm essa oportunidade de colocar para fora todos os seus sentimentos, as suas experiências, né, e com isso eles costumam melhorar muito. Eles conseguem passar para diferentes estágios do seu tratamento, né? E claro, nós também aprendemos muito de ouvir todos esses relatos. E nós temos muitas vezes a vontade até de receber mensagem de um ente querido, né, matar uma saudade, mas essa comunicação, essa psicofonia de socorro, realmente é para isso, é para socorrer esses irmãos. Então é um trabalho muito sério, é um trabalho muito importante, né? E que por mais que seja muito interessante e de muito aprendizado para todos nós temos que encarar esse trabalho como uma doação mesmo, como uma oportunidade de estarmos ali ajudando, né, um irmão ali, um amigo necessitado naquele momento. Às vezes até deixar um pouco o nosso egoísmo ali de lado, a nossa vontade de receber alguma mensagem especial e realmente nos doarmos para aquele momento, para aquela história em específico, para aquele irmão em específico. E por que então que existe, né, dentre todo o trabalho de socorro que existe no plano espiritual, e aí a gente já sabe de algumas coisas, a gente sabe da fisioterapia, a gente sabe ali, né, das câmaras de retificação, a gente sabe de algumas formas mesmo que existem desse irmão ser socorrido. E qual que é a importância da psicofonia especificamente? Então, através dessa psicofonia, os irmãos desencarnados narram os seus problemas, as suas aflições, e eles recebem dos doutrinadores a palavra do esclarecimento e da consolação. Se não houvessem essas reuniões mediúnicas, os obreiros da espiritualidade teriam as suas tarefas aumentadas com o serviço de socorro. Então, os médiums e todos os encarnados que se dispõem ali, se predispõem a auxiliar, estamos mesmo sendo auxiliares desses irmãos espirituais aí nas tarefas de socorro.
E mais do que isso, se não existisse esse trabalho, essas entidades superiores teriam que reduzir as suas próprias vibrações para se tornarem visíveis ou se fazerem ouvidas aos irmãos infortunados e transmitir-lhes o verbo do reconforto. Então lembra que nós comentamos sobre as ondas, sobre a sintonia, sobre tudo isso? Os irmãos, às vezes, eles estão num momento que estão ainda tão presos à matéria da Terra, ainda estão em vibrações tão grosseiras que elas são incompatíveis com os irmãos um pouco mais superiores que estão ali tentando auxiliar. E quando nós observamos o trabalho, nós observamos que muitas vezes esses irmãos socorridos, eles vêm trazidos, literalmente trazidos por outros irmãos, porque eles mesmos não conseguem compreender, não conseguem entender tão bem o que está acontecendo ali naquele momento, como que realmente funciona todo o mecanismo da comunicação. Então, no livro, né, nos domínios da mediunidade, quando André Luiz relata ali a reunião mediúnica que traz uma psicofonia, é um exemplo de um irmão que ele desencarna numa situação difícil. Não detalha tanto ali a história do irmão, mas ele morre ali, ele faz a passagem relativamente jovem, ali depois de acabar se perdendo no mundo de vícios e acabar ali induzindo a um suicídio involuntário, vamos colocar assim. Então esse irmão, ele não espera essa passagem, ele está cheio de fluido vital, porque ele tinha aí um planejamento maior da sua reencarnação e de repente ele se encontra nessa situação. Então ele se encontra numa situação que ele nem entende muito bem o que aconteceu com ele, que ele está mais do lado dos encarnados do que do lado dos desencarnados. Aquela história, morreu, mas não desencarnou. Então, visto tudo isso, todos os seus pensamentos, a sua parte energética, existe ali uma incompatibilidade. Até mesmo dele enxergar de fato o plano espiritual, até mesmo dele se entender o que se passou com ele, entender essa nova realidade. Então, ali no exemplo, ele vem, né, ele faz uma comunicação através de uma médium, ele tem a oportunidade de se conectar com esses fluidos ainda muito próximos do que ele tem essa possibilidade de se reconstruir, de falar através da médium. E quando ele consegue, então, ter uma ferramenta para exteriorizar os seus sentimentos, para conseguir se comunicar, aí sim, né, através de doutrinadores, tanto do plano físico como do plano espiritual, ele consegue receber todas essas instruções e entender melhor tudo o que acontece com ele. Então, a psicofonia acaba sendo uma ferramenta aí muito importante nesse processo de socorro mesmo desses irmãos. E aí, continuando então, né, os grupos mediúnicos têm assim valioso ensejo de colaboração na obra de esclarecimento dos espíritos endurecidos. E Leon Denis, por exemplo, acentua que no espaço, sem a bênção da incorporação, então sem a bênção da psicofonia, os seus fluidos ainda grosseiros não lhes permitem entrar em relação com os espíritos mais adiantados, tá? Então, é realmente uma missão, realmente ali uma ferramenta de trabalho muito essencial e que os médiuns aí, né, devem realmente se dedicar a entender e se dedicar a ser ferramentas cada vez mais úteis e cada vez mais sinceras e realmente que consigam fazer o trabalho da melhor forma possível.
A psicofonia, então, agora a gente vai entrar um pouco mais no detalhe de como ela acontece. Existem 3 tipos de psicofonia: a consciente, a semiconsciente e a inconsciente. A gente vai falar um pouco de cada uma delas. Começando aqui pela parte de baixo da imagem, a psicofonia consciente, o espírito não atua sobre os órgãos da fala, atua sobre o médium, sobre o pensamento do médium, e através desse pensamento a mensagem é transmitida. Nós vamos ver em detalhe cada uma dos 3 tipos de psicofonia. A psicofonia inconsciente não passa a mensagem pela mente do médium, então é diretamente através da fala, mesmo dos órgãos da fala. E a semiconsciente acaba sendo tanto através da consciência do médium, como também através dos órgãos da fala do médium. Então, a psicofonia consciente, primeiro que ela é a mais comum, assim, é a psicofonia mais comum, porque ela tem um mecanismo mais simples também. Ela é muito também a questão mesmo da influência dos espíritos. Como que ela acontece? Então, a gente vai ter, né, o cérebro do médium, cérebro físico, com o espírito do médium, nós vamos ter o espírito comunicante. Vai existir uma sintonia pensamento a pensamento. Então, o médium vai receber na sua mente ali as impressões que o espírito está passando, as ideias que o espírito está passando, e ele vai ali fazer uma tradução dessas ideias e vai colocar na sua fala, tá? Pode acontecer uma pequena exteriorização do perispírito, então o perispírito ele se afasta do corpo do médium para dar um espaço aí para esse espírito conseguir passar melhor a sua mensagem. Geralmente na psicofonia consciente é uma pequena distância aí que o perispírito toma, né, do corpo físico do médium, então são alguns centímetros apenas, é algo bem sutil. Pode ser que nem aconteça aí dependendo da comunicação. E por que é tão comum e é o mecanismo mais simples de comunicação aí através da voz? Porque é justamente essa sintonia. Então pode ser que seja uma psicofonia assim, vamos ter aqui um trabalho, vamos iniciar esse trabalho, e a gente ali saiba de fato que tem um outro espírito se comunicando, ou pode ser o médium falando no seu dia a dia, falando com outras pessoas, ou até mesmo fazendo uma exposição de alguma ideia, e ele começa a ser influenciado pelos espíritos e coloca ali na sua fala toda essa influência de ideias. Então, não necessariamente as pessoas que estiverem ali assistindo vão saber que tem uma outra inteligência ali se comunicando também. Acaba sendo muita mistura das ideias de ambas as pessoas, né? Acaba sendo algo muito sutil ali no dia a dia mesmo. Tá? Então, essa psicofonia, esse tipo de psicofonia sim é bastante comum, mas ela também pode ser bastante assim até difícil de ser separada, né? O que é uma ideia mesmo do espírito, do que é uma ideia do médium encarnado. E pode ser até difícil para o médium ser fiel nessa comunicação, né? Realmente transmitir essa comunicação com as ideias originais e não misturar ali os seus próprios sentimentos, as suas próprias histórias e tudo aquilo que ele conhece, né? Essa é a psicofonia consciente. Para nós entendermos os outros 2 tipos de psicofonia, nós vamos lembrar de duas coisas aqui que nós já vimos anteriormente. Então,
Então, primeiro a gente lembra dos chakras. Nós temos então alguns pontos de energia, né, em nós, que são esses chakras, que eles, né, tem até os desenhos que mostram eles girando, e quando, dependendo do movimento, é porque eles estão ali bem equilibrados ou não. E geralmente durante os passes, as imposições de energia ali, os tratamentos, eles são direcionados para cada um desses pontos do nosso corpo, né? E aí cada um desses chakras acaba atuando em alguns dos nossos órgãos. E aí os que são importantes aqui para nós nesse momento entender os chakras coronário e frontal, onde vão ter ali as imposições de energia para dar início ao trabalho da psicofonia, e esse chakra laríngeo, que vai realmente direcionar para os órgãos da voz, a questão da garganta. Então, esses chakras, eles estão muito relacionados ao mecanismo da psicofonia. Então, vale a gente ficar com eles na nossa cabeça, que já já a gente volta nesse tema especificamente. E aqui, quando a gente observa o nosso cérebro, também está colocado que dentro do cérebro nós temos a glândula pineal, que também vai ter um papel bem importante na mediunidade. E a glândula pineal, ela acaba produzindo a melatonina. A melatonina, ela é um hormônio muito conhecido como o hormônio do sono, porque acaba fazendo toda a regulagem do nosso sono, do nosso ciclo circadiano, que é o que organiza dentro de nós o que é dia, o que é noite, qual que é o momento que nós temos que estar alertas, qual que é o momento que nós temos que dormir, que nós temos ali que estar, entre aspas, sedados, né, e desligados para ter esse descanso do corpo. Lembrando que também durante o sono nós podemos aí fazer os desdobramentos e ter um acesso mais facilitado ao plano espiritual, tudo isso. Então a melatonina é um hormônio bem importante nas nossas funções aí, né? Algumas funções para a gente entender ali, além de regular o sono, né? Mas também antioxidante, anti-inflamatório, promove a melhora do humor, fortalece o nosso sistema imunológico, a nossa memória, tudo isso, tá? Então vamos ficar aí com essas informações. Então quando a gente fala de psicofonia consciente, é a sintonia ali dos pensamentos. Quando a gente vai para psicofonia inconsciente e semiconsciente, o mecanismo ele já é um pouco diferente. Então, primeiramente, o mentor é o espírito que está ali dirigindo, coordenando o trabalho no momento e que vai dar início ali no trabalho da psicofonia. Então, esse mentor ele aplica as forças magnéticas sobre o chakra coronário do médium, né? Então, aqui nesse primeiro chakra, que está relacionado à glândula pineal. Conforme essas forças magnéticas são aplicadas então nesse chakra coronário, essas forças elas vão ativar justamente a glândula pineal, fazendo com que ela produza ainda mais a melatonina. E essa melatonina então, ela vai ser direcionada para a parte do córtex cerebral responsável pela fala e vai ficar sob o seu efeito, ou seja, sedada. Então, o nosso cérebro ele tem uma série de funções, né? Ele controla todo o nosso corpo físico, os nossos movimentos, o nosso sistema nervoso. E uma das coisas que o nosso cérebro acaba controlando é o nosso poder da fala, né?
Então, quando nós temos um acidente, perdemos ali função do cérebro, muitas vezes a fala é prejudicada, né? E aí a melatonina, então, agindo nessa parte do cérebro que cuida da fala, vai deixar essa parte sedada, o médium vai perder o comando sobre os órgãos da fala, permitindo que outro espírito, então, se ligue a esse sistema sensitivo e o utilize. E aí, o quanto vai ter essa sedação vai definir aí se é semiconsciente ou se é totalmente inconsciente essa psicofonia. Então, primeiro vamos entender aqui a psicofonia inconsciente. A inconsciente, então, vai acontecer então essa energia no chakra coronário. O médium vai ter sedado ali o seu controle da fala, e aí outros espíritos auxiliares acabam aproximando o espírito que vai se manifestar através da psicofonia. Claro, se for um espírito mais superior que vai se comunicar, ele consegue entender todo esse mecanismo e se aproximar sozinho. Mas aqui a gente está falando muito da situação de socorro. Então, outros espíritos acabam auxiliando, né, que o espírito comunicante se aproxime do médium. Vamos lembrar que tudo isso a gente está vendo em detalhe, mas acontece rápido, né? Não fica 5, 10 minutos acontecendo isso. Quando a gente vê os trabalhos da casa, os médiuns ali se concentram alguns minutinhos, existe uma introdução do trabalho e pronto. O espírito chegou, começa a comunicação. Mas aí o espírito, então, ele se aproxima do médium e aí ele se liga nos órgãos da fala através de qual chakra? Do laríngeo, que é o chakra relacionado ali à região da garganta, tá? Então, nessa psicofonia inconsciente não tem nenhum tipo de ligação do cérebro do médium. Então, o espírito ele vai usar diretamente o órgão da fala e vai falar ali o que ele desejar, né? Então, ó, aqui mostra bem o espírito, o chakra, essa ligação direto na garganta, né? Aqui na imagem de baixo mostra essa ligação aqui da garganta, através aqui do perispírito, né, do médium, então é sempre perispírito a perispírito, e mostra também na imagem de baixo a primeira parte onde existiu ali os fluidos magnéticos no cérebro, ali, né, para fazer toda aquela ligação ali da glândula pineal, né, fazer aquela motivação da glândula pineal. Geralmente na psicofonia inconsciente, como o próprio nome já diz, o médium não vai ter consciência daquilo que está sendo trazido, daquilo que está sendo falado, né? Simplesmente ele empresta o corpo. Então ele não vai ter nenhuma ideia ali do que está sendo trazido de mensagem, tá? Obviamente é uma psicofonia rara, mas seria aí o tipo de psicofonia mais fiel à mensagem original aí que o espírito gostaria de trazer para as pessoas. E aí, voltando aqui, a psicofonia semiconsciente, acontecem as duas coisas. Ao mesmo tempo que parte ali está ligado no médium através dos seus órgãos da garganta ali pelo chakra laríngeo, também existe uma ligação através do chakra frontal. Então vamos lembrar aqui. Chakra frontal, que é o sistema nervoso, não é o chakra coronário que induziu ali a glândula pineal, é o chakra frontal e o chakra laríngeo, tá? Então, quando existe essa ligação através do chakra frontal, as ideias, elas passam pela mente do médium, né? Então, acabam acontecendo as duas coisas. E aí o médium, ele consegue
perceber, ele consegue saber qual é a mensagem que está sendo passada. E aí, dependendo do grau ali da consciência, o médium pode lembrar bastante, como ele pode lembrar de alguns trechos aí do que é trazido, né? Mas o que é interessante é que o médium tem ali um poder também de controlar, de direcionar a mensagem para que ela também não seja desorganizada, para que ela também não seja ofensiva, né? Tudo isso. Então, assim, é um empréstimo psíquico, mas espera aí, eu estou te emprestando o meu corpo físico, né? Eu estou aqui para te ajudar, tudo isso, mas vamos lá, vamos fazer isso de forma organizada. Então, existe essa sintonia, essa conversa espírito a espírito, e essa mensagem é transmitida. E aí aqui no desenho nós observamos a ligação do espírito comunicante através dos 2 chakras aí, fazendo com que essa comunicação aconteça. Aqui a gente consegue observar também novamente, né? Então, consciente passa pela mente, inconsciente não passa. No vermelhinho ali, então, tem consciência do que passa e o azul não tem consciência do que está acontecendo, o que passa pelo cérebro perispiritual. E aí, de qualquer forma, né, qualquer que seja o tipo ali da psicofonia, sempre vai haver entre o médium e o espírito essa afinidade de fluidos. Esses fluidos perispiríticos são combinados, formando uma atmosfera. Então, se nós médiuns estamos transmitindo uma mensagem, é porque existe essa sintonia, porque nós fomos capazes de ser ferramentas úteis aí para esse trabalho. E isso explica porque às vezes um espírito se comunica por um médium e não pelo outro, justamente por essa afinidade aí que ela é necessária para que o trabalho aconteça da melhor forma possível. O médium, ele é sempre responsável pela ordem da comunicação. Então, o médium, ele vai ser sempre o responsável por ser um bom intérprete ou por ser um mau intérprete, né? Por conseguir trazer fielmente a mensagem ou por ter ali ruídos nessas ondas, ruídos nessa comunicação. E o que geralmente pode acontecer aí e que pode fazer com que a comunicação seja deficiente, seja viciosa, é porque pode faltar a educação mediúnica. Então, quando falta educação mediúnica, os médiuns, falta ali um pouco do entendimento, pode, né? O que pode faltar? Pode faltar o entendimento do que está acontecendo, de como é todo esse mecanismo, do que se passa nesse momento consigo mesmo, né? E com o espírito. Então falta esse conhecimento. Isso pode gerar uma insegurança, principalmente porque o médium acaba recebendo todas as sensações que esse espírito ali está transmitindo. Então, se ele estiver com medo, se ele estiver com raiva, se o espírito também estiver inseguro, isso pode ser sentido pelo médium, e quando o médium não conhece, ele não sabe lidar com tudo isso, pode gerar um medo e uma insegurança no trabalho, né? E quando o médium tem essa falta de conhecimento, ou até mesmo uma falta de dedicação ao trabalho, uma falta de equilíbrio, e aí aqui a gente já fala muito da nossa melhoria moral mesmo, do nosso equilíbrio, da nossa disciplina no dia a dia, né, do nosso comprometimento. Então tudo isso faz com que o médium possa reagir a essa exteriorização do perispírito. Então lembra, o perispírito ele se afasta um pouco para que essa comunicação aconteça. Lá na psicofonia consciente era apenas alguns centímetros,
mas conforme mais inconsciente, mais existe esse afastamento e o médium pode reagir a isso e perder mesmo ali o fio da meada, perder a mensagem que o espírito gostaria de passar e acaba sendo uma mensagem truncada, uma mensagem que não está sendo interpretada tão fielmente como poderia ser. E o médium também ele é sempre responsável por realmente conduzir esse trabalho da melhor forma possível. Então, quanto mais ele se conhece e o quanto mais ele entende do fenômeno e o quanto mais ele consegue, né, nós todos como médiuns conseguimos colocar amor naquilo que está sendo feito, a gente consegue acolher esse espírito, a gente consegue orientá-lo e realmente ali ir direcionando para que o espírito também aproveite esse momento. Que não seja um momento de desequilíbrio, que não seja um momento de medo, de insegurança, mas que o espírito se sinta acolhido e que ele consiga também transmitir aquilo que ele gostaria, que ele se sinta num ambiente seguro, num momento oportuno. Então o médium, através do seu conhecimento, da sua dedicação a tudo isso, consegue direcionar o trabalho para que seja um trabalho organizado, mas também um trabalho de muito amor aí e de muito espaço para esses espíritos. Então, né, vamos retomar aqui quais que seriam então as vantagens da psicofonia. Visto tudo aí que a gente falou de ser utilizada para socorro, para comunicação. Então, as vantagens. É uma mediunidade comum aí, né? Não existe bastante, não tem nada muito de especial. É uma porta acolhedora, acessível para a manifestação objetiva dos espíritos no plano material. Pode ser praticada por pessoas iletradas ou que têm pouco conhecimento científico, pouco conhecimento intelectual. Então, algumas comunicações, a gente pode observar médiuns que falem de temas que eles não têm tanto conhecimento aprofundado assim, mas eles conseguem aí trazer justamente pela facilidade. Facilita então esse atendimento dos que precisam de ajuda ou esclarecimento, então acaba sendo uma ferramenta muito importante e de muita colaboração com o plano espiritual que coordena todo esse trabalho de socorro nas esferas mais próximas da Terra, né? Muito útil porque além de nos permitir o entendimento direto e pessoal com os espíritos, também permite esclarecermos os espíritos inconscientes, imersos em escuridão mental, até mesmo os maldosos. Então é uma via de mão dupla a psicofonia, porque da mesma forma que nós estamos sendo ajudados e instruídos, nós também temos a oportunidade de ajudar e de instruir alguém. Realiza então um ato de verdadeira caridade espiritual e coopera com os companheiros que dirigem as organizações assistenciais do espaço. Então, acho que depois dessa aula, né, quando nós assim estivermos observando um trabalho sério de psicofonia, ou até mesmo tivermos a oportunidade de, como médiuns, fazer parte desse trabalho, nós vamos assim levar muito mais a sério. A gente já leva a sério, mas a gente vai levar muito a sério, a gente vai entender a importância, a gente vai se dedicar ainda mais, a gente vai ouvir ainda mais, porque realmente é uma ferramenta muito essencial. E quando a gente observa o mundo que nós estamos evoluindo, mas parece que não estamos em alguns momentos. Quando nós observamos tantos irmãos desencarnando em guerras, em situações tão difíceis, tão, né, assim, um pouco confusos em relação ao seu ser, ao seu futuro, e que acabam ficando muito presos ainda à matéria,
Aí que a gente entende ainda mais como é essencial esses tipos de trabalho, né? Como é essencial esse socorro. Então a gente vai cada vez mais nos dedicar para que seja um trabalho aí bem feito. Desvantagens da psicofonia, se é que tem alguma, mas não colocaria nem como desvantagens, mas apenas como alguns pontos de observação quando a gente estuda mais a fundo. Então é preciso muita análise para avaliar bem a origem e o valor da comunicação. Então, principalmente quando é a psicofonia consciente, né, assim, pode existir muita mistura do pensamento do médium com o pensamento do espírito, e nem sempre dá pra gente ter certeza ali da identidade do espírito comunicante, né? E aí até vale lembrar, assim, se a gente não puder saber ou não tiver certeza de quem é aquele espírito, talvez isso não tivesse importância no momento. E o que tem muito mais importância é o teor daquela mensagem, se é uma mensagem boa ou não, e o que nós podemos tirar de proveito, né, do que é trazido ali. Geralmente não chega então a constituir uma prova de identificação do comunicante. Seu efeito é momentâneo, nem sempre bem compreendido, e pode ser deturpada a mensagem ao se tentar reproduzi-la posteriormente, a não ser que seja gravada. Então, se acontece uma psicofonia, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouve mais. Mas está sendo inclusive bem interessante agora que nós estamos gravando as psicofonias, porque é isso mesmo. Diferente da psicografia, que é escrito no papel e que a gente pode ler várias vezes ali, interpretar e estudar aquilo, a psicofonia você precisa gravar. E a gravação permite primeiro ao médium que trouxe de ouvir aquilo novamente de forma completa, porque como a gente viu, muitas vezes o médium não vai ter consciência de tudo o que foi trazido. E de forma geral, ouve-se novamente os trechos e são pontos de reflexão, de estudo, então a gravação tem ajudado muito nesse sentido. E por fim, tem um comentário que, como ferramenta de socorro especificamente, aí não a comunicação espírito mais elevado conosco, mas no intuito de ser socorrista, essa comunicação ela deve ser evitada a partir do 3º mês de gestação. E existe um motivo para isso, né? Vamos lembrar que na gestação, a mãe, o espírito ali da mãe já está ligado com o espírito que vai reencarnar. Eles já fazem essa aproximação durante a gestação. E aí vem um espírito que muitas vezes está no momento de raiva, de ódio, de rancor, de tristeza, e vai ter uma influência ali, vai se ligar ao perispírito da mãe que já está ali perto do filho. E isso pode causar uma impressão não muito bacana no feto. Então é uma questão de segurança mesmo, né, nesses socorros evitar a partir do 3º mês da gestação, né, e de forma geral que sempre haja o descanso e a própria recuperação do médium, né, porque são trabalhos que podem sim consumir bastante aí da sua energia. Então seria isso assim de observações, né, da psicofonia, tá? E aí a gente já falou bastante, mas não custa repetir que é acho que é a grande moral da história aqui, que a educação mediúnica, aliada à nossa melhora interior, possibilita a disciplina do comunicado. Então possibilita que esse trabalho ele seja disciplinado, ele seja fiel e ele seja realmente útil ao necessitado. O médium que é negligente favorece a turbulência nas comunicações dos espíritos violentos.
Então, quando existem situações que o médium está até sofrendo obsessões, sofrendo algumas coisas mais chatas, assim, mais turbulentas, muitas vezes é porque não teve oportunidade ainda de estudar, de entender, de se melhorar, de ter a disciplina. Então, cuidado para não sermos negligentes, né? E como a gente brinca, nosso nome estava muito sujo e aí nos foi dada uma oportunidade da mediunidade. Vai lá ser médium e avança um pouco, limpa um pouco o seu nome. Né? E com tudo isso, então, vem uma responsabilidade do estudo, da melhora e da dedicação todos os dias para fazer valer a pena. Sem exigir o impossível dos médiums, afinal ninguém está falando que tudo isso é fácil, é justo lhe seja lembrado que o aprimoramento espiritual, devotamento, bondade com todos e o desejo de servir conduzem o medianeiro ao maior controle da própria vontade, assegurando assim o êxito da tarefa. Então, tudo isso se resume em uma única frase, que é a mediunidade com Jesus. Estudemos Jesus, vivenciemos Jesus e com certeza estaremos aí no caminho de ser cada vez ferramentas melhores para essa espiritualidade aí através da mediunidade. Então seria isso. Para finalizar, a gente sempre aprende um com o outro, sempre gosta de ouvir aí, de ler os comentários dos colegas. Então uma pergunta: por que a mediunidade de psicofonia é uma aliada do socorro espiritual? Então vai lá, coloca um pouco o que você aprendeu hoje, o que você já tinha ouvido, se você leu aí o Mecanismos da Mediunidade, se leu aí o livro do Martin Speral, o que você pode contribuir aí para nós, enfim, finalizarmos bem esse aprendizado. Tá bom? Então, agradeço a todos aí a companhia da aula, desejo a todos aí uma excelente semana, até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima.